Olá, muito bom dia a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Libertação do Sofrimento, pela a benfeitora Joana de Ângeles, Espírito Joana de Ângeles. E esse livro é da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Divaldo. E nós estamos estudando esse livro. Hoje nós vamos fazer o capítulo 25, Tolerância e Conivência. E é com muita alegria que eu estou aqui também aprendendo. Espero ser facilitadora desse trabalho maravilhoso da mentora Joana de Ângeles. Tenho visto que eu sinto em mim que eu tenho muita necessidade desse aprendizado, e minha intenção é de poder compartilhar com todos aqueles que querem também trilhar esse caminho do conhecimento, do autoconhecimento, da autocura, da libertação, que é necessário sair da ignorância para a gente deixar de sofrer tanto, né? Então, se você é a primeira vez que você está aqui, sinta muito bem-vindo nesse canal. E se você já está nos acompanhando há algum tempo, muito obrigada pela companhia. E eu quero pedir um grande favor para vocês, para a gente crescer como canal também, que essa mensagem da Joana pode chegar a outras pessoas também, que você possa curtir, comentar e compartilhar, e que a gente possa crescer nesse trabalho, nesses estudos maravilhosos que a benfeitora nos apresenta. Quero convidar vocês também para fazer a nossa prece juntos, que a gente possa vibrar, cada um que ore, cada um que preste atenção, que faça a reflexão, aumenta os nossos campos vibratórios. A gente faz bem pra gente, pra nossa casa, a gente faz bem pra nossa comunidade, a gente vai melhorando como pessoa. Então faça a sua prece, que a gente possa sentir realmente as intuições espirituais, a gente possa sentir cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. E aí eu quero convidar vocês para fechar os seus olhos, se você assim desejar. Não é necessário, mas pelo menos para a quantidade de informações ao nosso meio, e que a gente possa trazer o nosso pensamento para o aqui e agora. Respire profundamente. Traga na sua tela mental a imagem de Cristo, e como a gente falasse com Ele de todo o coração. Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, obrigada, Senhor, por essa belíssima, grande, importante oportunidade que estamos tendo de poder compreender a mensagem, a tua mensagem de amor, compreender os nossos deveres como seres que estamos aqui na Terra. Obrigada, Espírito Joana de Ângeles, que Deus a abençoe, abençoe também Divaldo onde ele estiver, que Deus os abençoe com saúde física e espiritual, Divaldo. A Joana, nosso profundo agradecimento, pedindo que estejamos ainda orientados para mais e mais oportunidades de estudo. Nos motiva, nos indique o melhor caminho para sentirmos a presença de Deus em nós. Que Cristo nos abençoe, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares, que a gente possa trazer Ele para os nossos corações agora e visualizar bênçãos vindo do céu, como chuva de bênçãos para eles. Que eles recebam essas graças, que unam a nossa família, Senhor, no laço do amor, da compreensão. Abençoe-nos, Senhor, para que os nossos corações sejam férteis, que possamos espalhar as suas mensagens como semente e que elas frutifiquem em todas as nações, Senhor. Que possamos começar a governar as nossas vidas com melhor condução de pensamentos e sentimentos, que haja crescimento espiritual e que possamos libertar de tudo aquilo que nos faz sofrer, embutindo em nós, Senhor, o conhecimento da Tua Palavra. Que isso não fique só em palavra, mas também que sejam ações em nossas vidas. Que todos aqueles que estiverem aqui hoje, Senhor, eu peço para a Tua bondade e misericórdia, receba a bênção também, Senhor Jesus. Que sejam livrados de todo mal, toda maldade. Que o lugar que eles estiverem prospere, seja abundante de amor, de paz, Senhor Jesus. E nos auxilie nesse caminhar em Tua direção. Ilumine os nossos corações e pensamentos hoje e sempre, e permaneça conosco, Senhor, dando-nos a Tua graça. Que assim seja. Obrigada, Jesus. E assim será, mais um dia
Nós estamos aqui hoje no capítulo 25, Tolerância e Conivência. Que será, hein? Que a Joana vai nos falar o coração hoje. Tá preparada? Tá preparado? Como que vocês estão hoje? Então, ajude-nos aí com seus comentários, o que você vai sentir como intuição. Compartilhe conosco também. Nós temos o grupo do WhatsApp. Se você gostaria de fazer participar do grupo, deixa aqui o seu contato. A gente vai direcionar você para lá, para recados, para as aulas que vocês perderam algum capítulo também. Tá tudo gravado aqui no nosso canal, Filhos de Joana. E aí, feliz de estar aqui com vocês, fazendo parte desse estudo, né, desse aprendizado também que é tão importante para minha vida, né, com muita alegria, que eu sei o quanto eu preciso desses estudos, e que bom ter acesso a esses estudos e poder compartilhar com vocês também. Então bora lá, né, vamos ser felizes, vamos cuidar de nós, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa vida, e poder estar nesse mundo maravilhoso aqui, colaborando e cooperando também com o nosso melhor. Então, capítulo 25, tolerância e conivência. O que a mentora quer dizer para nós? Que a tolerância, a palavra que vem em latim, tolerare, que é suportar ou aceitar, né, ter uma contradição, uma controvérsia, né, ter uma condescência. Então, a aceitação perante algo ou alguém de uma coisa que a gente não pode impedir. Então, eu tolero aquilo que eu não posso impedir, aquilo que eu não posso mudar. É a atitude fundamental para aqueles que vivem em sociedade, aceitar a opinião, né, com comportamento daqueles que têm um comportamento diferente de nós, as diferentes culturas, as diferentes religiões, os diferentes pensamentos políticos, né? E até eu não sabia disso, mas no dia 16 de novembro, a ONG, ela estabeleceu o Dia Internacional da Tolerância. Vocês sabiam disso? Dia Internacional da Tolerância, dia 16 de novembro. Então, vamos supor, o que é a tolerância, né? Até a gente fala assim, quando a gente vai no médico, e eu tenho ido muito no médico esses dias, quando eu tava me sentindo muito bem, a primeira coisa que os médicos vão preencher minha ficha, eles falam assim, você tem alergia a algum medicamento, né? Então, se eu sou tolerante a algum tipo de medicamento, então a capacidade de suportar determinados medicamentos, né, e reações adversas. Então, será que meu corpo, como que ele reage? Adversas é ao contrário. Né? Será que aquele remédio vai fazer bem? Será que aquele remédio vai fazer mal? Né? A tolerância alimentar, né? É a resistência que o meu organismo tem para consumir determinada substância. E eu posso também ter alergia, não tolerar, certo? Eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a glúten, eu não tenho alergia, eu sou intolerante, quer dizer, que me dá uma reação adversa, que não me beneficia, né, mas me causa um mal-estar, né? Então, meu corpo não tolera as moléculas, né, do leite. A tolerância zero, né? Quando a gente fala tolerância zero, ela é tolerância para as regras, para as leis que querem impedir uma conduta. Na intolerância zero, por exemplo, a gente pode colocar aqui para motorista que dirige embriagado, né? Então ele vai ser multado, ele vai ser penalizado, porque ele sabia que não poderia conduzir o carro dessa maneira, porque pode acontecer uma maior tragédia. Então, dirige, não beba. Né? E a conivência, o que essa palavra conivência vem trazendo pra gente, né? É o que ou quem sabe de algo negativo que vai ser praticado em detrimento de outrem, né? Que vai ser em prejuízo de outra pessoa. E a gente não faz nada para impedir. A gente acaba aqui aceitando, encobertando ali, entrando em acordo o que vai acontecer em prejuízo a algo ou alguém, né? Então, a Joana vai mostrar pra gente ao ponto de ser tolerante e ser conivente aqui, tá? Ser intolerante também a certas coisas ou inconivente, né? Não querer ser conivente com aquilo lá. E nisso tudo a gente vai ver que tem um processo de convivência, né? Então a vivência é um relacionamento que a gente acaba no convívio com o próximo, uma intimidade. Então a minha intimidade vai exigir um certo comportamento, né? De tolerância ou conivência, né? Como que a gente vai ver isso aqui com a benfeitora Joana de Anjos? Vamos lá? Então eu vou fazer a leitura e vou falando algumas coisas, algumas que
que são importantes para mim, né? A minha reflexão. Lembrando que vocês podem fazer a de vocês, deixar o comentário aqui também e compartilhar conosco o que é importante para você, né? Como que você tolera uma situação, como que é o seu nível de tolerância, né? Você já foi conivente com algo que foi em prejuízo a outrem, né? Exemplo, o mal existe como não é o oposto, bem e o mal, né? Maldade é a ausência do bem, sempre a ausência. Então, assim como a escuridão é a ausência da luz, a ausência o frio é a ausência do calor. Então, será que quando eu também não estou praticando o bem, estou sendo conivente com o mal? Porque a ausência do bem em minha vida faz com que eu faça o mal, né? Então, eu estou sendo conivente com toda uma situação que não está trazendo benefícios, né, para minha sociedade. Tá certo? E aí então a Joana começa falando pra gente, né, que confunde-se quase sempre uma atitude de tolerância com anuência com o erro, a aceitação com o erro, uma forma gentil e diplomática de se estar de acordo com algo que fere o bom tom, o equilíbrio, os costumes saudáveis. A tolerância é uma forma de respeito pelo outro indivíduo, por cujo comportamento se lhe demonstram consideração, amizade, em atitude de equilíbrio e não violência contra a forma de ser e de proceder. Então, gente, vamos anotando, né? Lembra de pegar o caderno, o material de estudo, para a gente poder ir anotando o que é importante para a gente frisar aqui. A Joana tá falando que tolerância precisa ter respeito. Que senão não adianta, eu não vou tolerar alguém respeitando o pensamento dessa pessoa, o comportamento dela, as ideias dela, quem ela é, né? Então precisa ter. Aí ela vem trazendo a consideração de amizade. Demonstra consideração e amizade. Eu preciso considerar, eu preciso levar em conta a amizade que eu tenho com as pessoas. A amizade de ser amigo, né? De amar. A amizade, né? Também fala que vem de amor, de ser amigo. Em atitude de equilíbrio e não violência quanto à forma do ser e de proceder, né? De quem é e de como ela pensa e age. É natural que se deseje preservação da ordem em todo lugar, assim como dos propósitos edificantes que trabalham pela harmonia do grupo familiar e da sociedade. Então, mesmo discordando de algo, né, para preservar a ordem, é importante a gente poder ter um propósito familiar. Você quer a união da sua família, você não quer a destruição da sua família, né? Você quer harmonia. Então, às vezes, para preservar a ordem na família da gente, a gente precisa, às vezes não, né? Precisa tolerar, né? Nós reencarnamos muitas vezes com as pessoas que nós temos conflitos no passado. Né, esses conflitos continuam e a gente vai resolver esse conflito com intolerância, vai prejudicar, vai piorar a situação. Então, na sociedade, no grupo familiar, nós vamos ter essa discordância, né? Mas exige aí um nível de tolerância muito alto, porque no nosso propósito edificante, que vai ser maior do que de estar certo ou errado, que as pessoas tenham paz. Então a gente fala até a frase, né? Entre ter paz e estar certo, eu prefiro ter paz, né? E abre mão, de repente, um determinado momento de explicação, sabendo que a minha explicação não está sendo eficaz, e aí em determinado outro momento eu posso me colocar novamente com as minhas ideias. Tá certo? E ela fala, nada obstante, tendo-se em vista os diferentes níveis de consciência em que se estagiam as criaturas, compreende-se que há diversidade considerável de conceitos e de comportamentos, nem sempre compatíveis com a educação e as leis e a convivência humana. Então a gente lembra que nós somos criados, né, simples e ignorantes. Nós estamos evoluindo, né? Jesus falou que meu Pai criou e criará sempre. Então, os espíritos que estão chegando, né, numa esfera que veio chegando de mundos primitivos, tem um grau de inteligência diferente, de comportamento diferente. Nós estamos aqui, assim como nós estamos espíritos mais evoluídos do que nós, e espíritos menos evoluídos do que nós, intelectualmente e moralmente falando. Isso é óbvio, né? Então, Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje, então ele está criando até hoje, nós somos criaturas de Deus. Então, vai ter essa diferença intelectual e moral,
né? E a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Então, é compatíveis com a inteligência e com as leis. Então, de repente, uma pessoa compreendeu uma lei melhor, né? Quantas, como eu falei lá do motorista que bebe e dirige, né? Sabendo que é proibido. Por que a pessoa bebe e dirige ainda? Será que ela compreendeu direito, sabe? Ou ela compreende e não liga para aquela importância, né? De respeitar as leis. Então, essa diversidade de comportamento nós vamos ter na nossa sociedade sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, e a Joana vai nos falar isso, que não adianta, a gente não vai ter a igualdade de pensamento, né? Então, nós podemos ter igualdade de direitos, mas de pensamentos a gente vai ter diversos. Assim sendo, não se pode esperar que todos os indivíduos mantenham a mesma maneira de proceder, se conduzam dentro das diretrizes que fomentam o progresso e a paz, né? Então, não adianta a gente esperar, não se pode esperar, porque nós estamos em estágios evolutivos diferentes como ser humano, né? Como espíritos. Então, uns estão chegando, estão saindo, estão em determinados estágios diferentes, e essa disparidade de pensamentos, né? Ei-los, portanto, que se apresentam com as características que eles formam a personalidade, muitas vezes portadores de azedume, de agressividade, de individualismo doentio. As suas opiniões são divergentes do bom senso, do estabelecido como saudável, preferindo manter-se à margem da corrente do bem, em situação sempre oposta, e tudo quanto trabalha pela harmonia. Então vai ter espíritos que vão chegar aqui na Terra que eles ainda preferem, né, ser agressivos, ser individualistas, são egoístas, porque o que difere, o que iguala nós aqui no plano espírita, aqui na Terra, né? A maldade prevalece ainda dentro de nós, o mal prevalece em mim ainda, né? O egoísmo está dentro de o pai de todos, né, os vícios não é o egoísmo, né? Então nós somos egoístas, nós temos o ego que ele só pratica aquilo que eu quero, né, que eu penso em primeiro. Então esse de individualismo, né, que traz tanto sofrimento para a sociedade. E aí esse meu lado ainda ligado ao mal diverge do tudo de que é bom senso, não é saudável, como ela fala, e fica fora dessa corrente do bem, né? Em situações opostas a tudo que possa trabalhar para a harmonia. Vai acontecer, né? Quem criou essa situação? Deus criou assim, a gente vai ter que progredir. Um pai coloca o filho na escola e o filho vai estudando e vai tentando passar de ano, ou ele não passa pelo comportamento dele, né? Mas dentro de uma escola tem vários tipos de comportamentos. Tem os estudiosos, tem aqueles que prestam atenção mais ou menos, aqueles que não querem estudar realmente, né? Os rebeldes ali, né? Também tem, né? Então, é isso que é viver em sociedade, né? Tolerá-los é dever, não é opção, gente, é dever. Então, quando a gente tem as leis de trânsito, eu posso por meu livre-arbítrio, não corresponder ali à sinalização do trânsito. Eu vou estar falando 60, eu vou a 80, né? Esse meu comportamento. Mas não era opção para mim, não deram opção de ir da 60 ou 80, era 60. Eu que optei a não fazer. Mas então, eu devo fazer o correto. Né? Não é escolha minha, não tem um livre-arbítrio ali, eu tenho que fazer. Então eu tenho que ter tolerância de todos aqueles que se encontram em nível superior de discernimento, a fim de não lhes piorar a situação deplorável em que se estagiam, nem abrir áreas de litígio, né, de conflito, de interesses opostos, né? Então, de litígios desnecessários que somente agravam os relacionamentos humanos. Então, para as pessoas que têm condições já superiores de entendimento, de discernir, discernimento é a capacidade de compreender, de avaliar, de ter bom senso entre o bom e o mal, entre o ruim e o melhor, entendeu? E aí, então quem tem essa capacidade, e a gente precisa desenvolver em nós, que ela tá falando que é dever, né, que não piorar a situação perante um conflito ali, né, que só vai piorar os relacionamentos que a gente tem. E ela diz, a tolerância é filha da amizade, né? Então, para uma amizade tem que ter afeto, você só vai ser afetuoso com a pessoa que é próxima a você, que tem intimidade. Quer dizer, a tolerância é filha da amizade e irmã da educação. O que é a palavra educação? De criar, de nutrir-se, de cultivar.
Então, veja bem, para eu ter uma ponto de educação, eu preciso criar, né? Foi criado em mim um pensamento positivo e eu preciso nutrir isso. Alguém está nutrindo para mim, me passando informações. E aí eu passo a cultivar essa informação. Então, essa informação que a Joana está passando, ela está nos educando, ela está nos nutrindo, ela está cultivando em nós a boa educação, porque estamos recebendo informações de comportamento. Então, a tolerância é filha da amizade. Então, quem é mãe é a amizade, que tem afeto, que tem confiança. Irmã da educação. Então, a tolerância é um ponto de educação para nós que tem que ser colocado em prática, porque ensina sem palavras como todos se devem comportar, especialmente em relação de uns para com os outros. Então, a tolerância faz parte de uma boa educação. Compreender o limite intelecto-moral do seu próximo deve ser a atitude de todos aqueles que já vislumbram a fraternidade, podendo distinguir variantes de conduta humana e selecionar aquelas que lhe devem constituir roteiros de segurança para as conquistas da evolução. Então, ali, compreender o limite intelectual. Então, essa pessoa não está compreendendo, ela não vai conseguir compreender o que eu estou dizendo ou o que foi dito para que seja feito e vivido, né? Então, é o limite dela, né? É o direito dela estar ali naquele ponto de vista dela, na verdade que ela está vivendo. Ela não está vendo a realidade, a real causa, né? E a gente sabe distinguir essa variante que tem. Então, do átomo ao arcanjo vai ter várias variantes, tem spectrums, e as pessoas estão paradas ali, né? Tentando também evoluir. A palavra fraternidade é irmandade, porque você está falando irmandade, né? Amizade, de amar. Então, tá tudo nessa. E ela fala desse ponto de segurança, né? A tolerância nos traz segurança, né? Sem agressão, sem violência. Então, isso é necessário para a gente se sentir seguro. Também vivemos pontos de tolerância também em nossas vidas. Passar tolerância, né? Quando eu sou intolerante, sou agressiva, né? Eu não sou compreensiva. É como a outra pessoa se sente, né? Insegura. Esse comportamento é de alta significação para a construção de uma sociedade harmônica, concedendo a todos os mesmos direitos de liberdade de pensamento, de palavra e de ação, embora nem sempre concordando-se com eles. Olha que bacana, né? Então, meu comportamento, a tolerância é de alta significação para nós. Então, tem um grande significado. Ele é necessário para nós, para a gente construir uma sociedade harmônica. Então, o que é harmonia? Não é a perfeição, a gente não vai atingir a perfeição, mas a gente pode harmonizar as coisas ali, né? Então, a pessoa tem o direito do pensamento dela, das palavras, das ações dela também, mas causa e consequência. Eu tenho direitos e deveres, né? Nem sempre concordando com o outro, nem sempre. Não impor as próprias ideias, faz parte da educação. Não impor, não é impositivo, não é a goela abaixo que a gente fala. Expondo-as com oportunidade e discernimento, a fim de não ferir convicções nem agredir condutas. Constitui a maneira mais condizível com o bem viver. É muito bom isso, né, pra gente. Então, não fazer imposições, não ser intransigentes também, né? A gente vai ter uma oportunidade de poder falar isso em outra época, em ocasião, e outra, quando a gente tiver essa oportunidade, procurar não ferir as convicções das pessoas, dói demais, né? Se ele fala assim, você é mentiroso, você não sabe de nada, você é um burro, você não entende de nada, você é um imbecil, né? Isso não deve acontecer, não. Na condição de animal gregário, né? Animal gregário, porque nós temos necessidade de conviver em comunidade, né? É como se fosse um rebanho, né? Nós somos seres sociáveis. Na condição de animal gregário que deve viver em comunidade, o ser humano não se deve permitir a presunção de ter-se em conta de irretocável, dando a impressão de que todos se encontram equivocados e apenas ele é conhecedor praticamente do certo e da verdade, né? Então, quando a pessoa fala assim, fala a verdade, doa quem doer, né? A pessoa não está usando ali de bom discernimento. Então, para a gente viver em uma boa sociedade, né, como viver com harmonia na sociedade, não achar que a gente sabe que a gente é dono da verdade, né, que a gente sabe de tudo, absolutamente tudo. Não existe um ser humano na face da Terra, né, que saiba de tudo,
né, que é conhecedor de todas as práticas, está certo o tempo todo. Nós erramos, né, não somos falíveis. Então, mães, pais erram também, né, estão educando, participando da educação dos filhos, mas nós erramos bastante. Eu errei muito, 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 muito. E hoje em dia só posso lamentar os erros que eu cometi. Não tinha um manual, não tinha quem me educasse para ser mãe. A gente aprende na prática ali, e essa prática fez muitos erros. Talvez a minha primeira filha, ela recebeu, né, ali o meu melhor, né, e nas tentativas do que eu fiz, e cometi vários erros. De repente eu vi que não deu certo, né, olhando para o meu erro, eu pude errar menos com as minhas filhas, mas para todas elas eu entreguei meu melhor na fase que eu estava vivendo, no que eu tinha condições de fazer, assim como meus pais também, né? Então, se a gente não tolerar, a gente só vai ver o pior do outro. Eu não posso ver também o pior só em mim. Eu tenho que ser tolerante comigo mesma e perdoar pelos meus erros. O auto-perdão é necessário para a autocura, para a autolibertação. Eu não soube fazer. Eu não tinha quem me ensinasse. Então, eu vou cometer vários erros. Eu cometi vários erros e todo aprendizado, a gente vai cometer erros. Não existe um aprendizado de alguma matéria que a gente fez na vida que não houve erros. Né? A gente está na faculdade lá de psicologia e vários alunos ficando de DP né, e faz teste e não passa, faz a prova e não passa. Então é difícil, é difícil você chegar até o final de uma faculdade sem você ter ficado de DP em alguma matéria, sem você ter falhado em alguma matéria, né, se você ter que refazer uma prova novamente, né? Então, isso faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Significa que a pessoa não vai receber o diploma dela, né? Então, é necessário a gente ter isso, não achar que essa presunção, é presunção mesmo, né? Achar que a gente está certo o tempo todo. Não estamos. Não estamos, ainda que tenhamos a melhor intenção de acertar. Apesar dessa necessidade de tolerar-se, nunca permitisse a conivência com o erro, com tudo aquilo que agride os valores considerados dignos e fomentadores do progresso humano. Então, apesar de eu ter que tolerar o comportamento do outro, apesar de eu ter que compreender o nível que o outro vem, da onde ele vem, a fala dele, o que é importância, os valores para essa pessoa, eu não posso ser conivente com o que ela está fazendo. Existem leis fundamentais, leis espirituais, leis naturais, a qual significa agredir esses valores dignos, né, de Deus, e achar que aquilo tá certo só para que eu tenha a fraternidade, para que eu tenha amizade com essa pessoa. Então, compreender de onde ela vem, mas não participar do mesmo caminho quando se é o erro, né? A tolerância é um sentimento de compreensão fraternal em relação ao outro, aquele que se encontra em diferente patamar de entendimento da vida. É necessário que o ser revista-se de coragem, anota aí, grifa, coragem para aceitar a conduta diferente, como a que melhor se adapta àquele indivíduo, mantendo-se perfeitamente coerente com a sua maneira de entender e de considerar a vida e seus valores. Olha que lindo isso que ela traz pra gente, né? Precisa ter coragem, até pra gente aceitar as diferenças que há no mundo. E quem que fez isso, gente? Foi você? Foi eu? Não. É assim, faz parte do progresso, da evolução de cada ser humano. Passar por, ela fala de patamar, de estágios, de níveis, e cada um nós vamos passar, o segundo a gente passou, e tem gente passando, vai passar ainda, outros já passaram, e nós passaremos também, né? Então, tem que ter muita coragem para compreender, para tipo, eu não vou me exaltar, eu não vou brigar, né? A coragem não é de enfrentamento de brigas, de lutas, de guerras apenas, a coragem também de não brigar, de não guerrear, né? De não maltratar, de não ferir, existe coragem, né? De me ausentar de uma situação que vai trazer maior prejuízo. A maior luta talvez esteja dentro de mim, né? De não confrontar, né? De não batalhar, essa batalha não faça vanosa, né? E ela continuou, coragem de que não se dobra submissa em forma de ridícula humildade ou de subservência humilhante. Então também, né, a coragem de fazer o enfrentamento. A gente às vezes
se anula, né, ou é conivente, porque a gente também não quer fazer o enfrentamento também, a gente não quer se expor, se colocar numa situação, né, então a gente acaba se dobrando na submissão, né, então abaixo né, de forma ridícula e humilhante, a falsa humildade também, que a gente fala, eu sou humilde, então eu vou fazer aqui, não, às vezes dar voz, então ter coragem de agir com o coração, o que tenho que fazer, faça ou não faço, o que é importante no momento, né, e a subserviência humilhante, a lealdade, a palavra, então, você sabe que a palavra, como ela falou que aqui, ó, deixa eu ver se é nessa página que ela falou, né, da amizade, aqui, a tolerância é filha da amizade, e não há amizade sem lealdade. Se os nossos amigos não são leais a nós, a gente também não tem amizade. Lealdade aos princípios, aos valores. Não é lealdade com a maldade do outro, tá? Então, a lealdade para estar ao lado de quem pensa e age incorretamente, mesmo que não concordando, demonstrando sem palavras, através da conduta correta, manifestação edificante de tolerância, né? Então, a lealdade e a amizade que a gente vai ter que ir com o outro, com respeito, também com os valores, com os princípios das pessoas, e a gente às vezes não precisa estar do lado da pessoa, você pode estar do lado da pessoa ali, sem agir como ela, mas agindo diferente, você vai estar ajudando essa pessoa também a se comportar diferente na vida, né? Olhando para, sendo tolerante para que ela também um dia possa alcançar, né, o correto e o bom, se alguém agiu errado. Não é falar que eu sou tolerante, eu tolero essa pessoa e ela está errada, ela está certa. Depende do contexto que a gente vem, né? Então, o lado político que eu gosto, outro vai discordar, e não significa que nós estamos disputando ali níveis e patamares espirituais diferentes, né? Então, é tolerância política, né? Então, é o entendimento que uma tem e outra não está tendo, e tudo bem. Né? Então, a gente viu isso muito também, né, na política recentemente. O Brasil, né, teve a votação do novo presidente, e aí a discordância. Então, o que é a vida? Né? São dois lados opostos, sempre vai ter dois lados. Né? Então, e teve muita agressão, teve muitas palavras, né, malditas, mal cabidas, e teve muita falta de fraternidade também. Então, mas cada um tentou pelos seus princípios, né? Pelos seus princípios, pelos seus valores, e talvez as pessoas estejam tentando o seu melhor ali, né? E aí a gente, em vez, essa coragem de que nós temos que nos colocar na vida, nos posicionar na vida, né? A gente tem que se posicionar na vida, gente. Nós precisamos, são os seus valores que estão em jogo. Né? Então, se você acredita que esse é o melhor para você, que você possa falar disso e o outro lado possa tolerar o que você esteja pensando, né? Mas não é o que acontece. Outro foi chamado de vários nomes, né? E eu tenho princípios, eu tenho valores, e eu posso dar voz a eles, mas nem sempre as pessoas estão ali dispostas a tolerar o que eu penso, o que eu acho. Então, a gente, às vezes, se calar também é ser conivente com isso, né? Com esse tipo de comportamento. Os meus ideais políticos é diferente da minha filha, né? Ou das minhas filhas, né? Talvez aqui no Brasil só tá eu e uma filha minha. Mas as minhas outras filhas também, eu acho que elas têm um lado político diferente do meu. E eu totalmente tolero isso, sabe? Totalmente não sei se eu tolero, mas existe a tolerância, entendeu? Corrigindo aqui, porque aquilo que, apesar de me incomodar um pouco, ela tem o direito de escolher, né, o lado político dela. E eu amo a minha filha, não é um amor, não é uma condição, né? Eu amo as minhas filhas e não existe uma condição para eu amá-las, ela gostando do mesmo religião que a minha, do lado político que o meu, isso não existe. Então também é uma prática, né? A gente tem que colocar em casa o que a gente faz na rua, e na rua o que a gente também tolera dentro de casa. Porque eu não saio agredindo ninguém na rua, é porque eu vou agredir minhas filhas. E se eu conseguir aceitar esse ponto minhas filhas, também é uma prática que eu já falo que eu posso colocar também isso lá fora, né? Então, todos nós, então ela fala, irmandade, fraternidade é geral,
né? Geral na nossa vida. É uma coisa fácil? Não, mas eu acho que é necessária, né? Pro meu, eu falo, eu tô dando voz a mim, né? Não é fácil para mim, Vanusa, mas eu acho que é totalmente necessário que eu faça assim. É um dever, não foi me dado escolha, né? Eu posso agir com a intolerância, mas isso não tá correto, eu estou infringindo uma lei, né, do amor. Então, eu não estou praticando, eu não estou sendo cristã. Aí não dá para ser cristã numa hora e não ser, né, na outra. Então, é se posicionar, né? Se posicionar realmente na vida. Então ela fala, a lealdade é ser estar ao lado de quem pensa diferente, né, e dar oportunidade para a pessoa também olhar algum ponto. Você acha que você está certo, age dessa maneira correta, para que ele também seja como exemplo, né? Porque a gente fala assim, a gente orienta as pessoas, né, através da fala, mas nosso comportamento também arrasta, né? Nosso comportamento ensina também. O que não é correto não pode adquirir cidadania, seja por intermédio de quem for. É comum valorizar-se determinado conceito, tendo-se em vista as pessoas que os expendem. Não é, porém, o indivíduo que dá dignidade à ideia, mas é ele quem se honra com a mesma. Uma opinião elevada, enunciada por um idiota, não perde o seu conteúdo em razão daquele que a representa. Assim como uma asnice dita por um intelectual não se transforma num conceito relevante. O processo evolutivo de natureza ético-moral não pode ser visto como uma vertical impecável ou uma horizontal perfeita, sem nuances e oscilações, porque toda aprendizagem resulta das experiências de erro e de acerto. Deste modo, as variantes para cima ou para baixo proporcionam uma inclinada na qual as conquistas novas se estruturam sobre as anteriores, sofrendo algumas descidas, mas sempre ascendendo. Olha que legal, que bacana que a Jona deixou aqui pra gente, né? Ela fala que o correto, né, o que não é correto, o que é ruim, não pode ser valorizado na nossa cidadania, né? Então, um comportamento que é errado, tem várias questões, né? O exemplo que eu aprendi dentro do espiritismo, o aborto pode, né, ser legalizado, mas ele sempre será um crime, né? Matar, né? Nós não podemos fazer isso, é tirar a oportunidade. No espiritismo a gente aprende que ali a vida começa, né, da união do esperma com o óvulo, já começa a vida, a oportunidade. Nós temos o planejamento reencarnatório e nós não podemos tomar a decisão de matar a ninguém, não matarás, né? Esse é o princípio cristão. Então, em qualquer estágio da vida, nós não podemos matar ninguém. Então, e aí eu não posso me omitir em relação a isso, para ter a falsa humildade, né? A falsa aceitação, a falsa fraternidade, né? Isso não deve ocorrer. Então, aquilo que for princípios e valores que a gente acredita, não devemos ser coniventes, mas sim tolerantes com aqueles que ainda pensam dessa maneira, aqueles que agem dessa maneira, né? Não impor em nenhum momento para as pessoas aquilo que elas devem fazer, porque é a escolha dela, mas esse comportamento, ela fala, né, que até ela fala, uma pessoa ignorante tem uma boa palavra, não mudou o comportamento dela, assim, uma pessoa uma boa palavra, fala uma asnice, e a gente vai ter sempre, nesse processo de evolução, de processo de aprendizado, evoluir, aprender constantemente, a gente vai errar e acertar, isso tudo bem, faz parte da vida, né, faz parte, não tem que ter esse perfeccionismo, essa máscara, né, essa personalidade falsa, né, que depois a gente fala de hipocrisia, porque faz parte da vida, né? Se subir, né, o coração up and down, ele não bate, sobe descendo, né? E é só assim, a gente tá vivo, então a gente vai, um momento a gente vai estar certo, outros momentos a gente vai estar equivocados, né? Os nossos equívocos faz parte também dos nossos pensamentos, e a gente poder realmente reavaliar aquilo que a gente vai dar valor, né, na vida, e ser tolerante, né? O outro também tá tendo esse aprendizado também, tanto quanto eu. E a benfeitora continua: a tolerância faz parte desse projeto de crescimento, porquanto desenvolve os nobres sentimentos de amizade, da compaixão
que se transformam em amor e caridade à medida que nos aprofundam no cerne do Espírito. Então, quanto mais a gente praticar a tolerância, né, a compaixão, tudo bem, eu estou no processo dele, eu também estou no meu, eu também erro, eu também tenho necessidades. Essa tolerância se transforma em amor, que é o fundamental, que alimenta a vida, e a caridade, que é o amor em ação. Eu passo a agir assim, e isso faz bem para o meu espírito, no cerne do meu espírito, para o meu espírito aqui dentro. Né? Não sei se o espírito está aqui dentro, obviamente que não, mas dentro de nós, né? Trazemos para o que quis dizer, trazendo para o nosso espírito, tá? Então ela continua, quando se é conivente, demonstra-se debilidade de caráter, que não possui a qualidade da decência para divergir sem agredir, exteriorizando insegurança moral diante do que se sabe, daquilo em que se crê. Então muitas vezes a gente é conivente, uma piadinha, né, contra uma etnia, uma situação, a gente faz e a gente acaba sendo da risada, para ser conivente com aquilo, né? E ela fala que isso mostra a debilidade do nosso caráter, existe uma falha de caráter nossa, quando a gente não quis, né, se posicionar, mas também a gente não pode agredir as pessoas por fazer certas coisas, né? Ele também mostra essa agressão nossa também como uma debilidade de caráter também. Então um erro não justifica o outro, né? É muito sutil a linha divisória entre ser tolerante e conivente, sendo necessária uma boa dose de sabedoria para os relacionamentos humanos. Então a gente está falando aqui porque a gente tem que aprender a diferença. Quando que eu estou sendo tolerante e quando eu estou escolhendo ser conivente com uma situação ou com alguém, né? Então ser conivente é quando você está praticando, você está deixando que aquilo ocorra, então você está participando do mal também, né? Quando alguém esposa uma ideia que lhe parece a mais compatível com a felicidade, a que melhor elucida os enigmas da vida, logo lhe ocorre o desejo de compartilhá-la com familiares, amigos, com pessoas gratas. Às vezes, no natural entusiasmo do deslumbramento inicial, apresenta a todos, confiando que será bem entendido, e a sua mensagem aceita, chocando-se quando defronta resistência, tombando no ressentimento e na amargura. É de bom alvitre, né, de bom conselho, ter-se em mente que aquilo que constitui razão de júbilo e de felicidade para uns, não é para outros. Então, quando eu me exponho, quando eu coloco uma ideia minha, eu tenho que saber que não é todo mundo. Quando a gente fala, né, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Sempre vai ter essa controvérsia, esse ataque, as pessoas não vão aceitar, não vão querer saber, vão querer também contradizer isso, vão querer humilhar. Isso faz parte do convívio do ser humano. Mas porque as pessoas agem errado com a gente, não é nós que vamos agir errado com elas também, né? Isso pode ser confrontado. Por que você está agindo assim? Mas não agressividade. Na intolerância, eu machucar uma pessoa que também está me machucando, né? Então, a gente tem expectativas, mas não é a realidade, né? Então ela fala, bom, vou te dar um bom conselho aqui, né? Um bom alvitre. Saiba, né, que o que representa a felicidade para você não representa a felicidade para o outro. A gente vai ter que lidar com rancor, com inveja, com mágoa, com ciúmes, e assim vai. Faz parte do viver, né? O que nós estamos aprendendo para o nosso comportamento. E nos comportando de uma maneira correta, também a gente vai estar ensinando outros a se comportar dessa mesma maneira também, né? Essas diferenças conceituais e ideológicas formam o painel de beleza que deve, por enquanto, vigir no mundo, permitindo que cada membro da sociedade apresente-se como é, no maravilhoso esforço do crescimento para a unificação, nunca para a uniformização, a igualdade perfeita. Caramba, pronto, ela deu a chave aqui pra gente, ó. Faz parte do nosso mundo ter ideias diferentes, ideologias, né, formadas pelo painel da beleza, e essa diversidade, ela fala de beleza, que vige ainda no nosso mundo aqui, talvez em mundos melhores seja diferente, né, eles estejam mais com os pensamentos uniformes ali. Aqui no nosso ainda não existe na nossa sociedade, tá? Mas assim, que a gente possa apresentar esforços de crescimento, né,
para a unificação. A gente vai se unir como filhos de Deus, como seres que nós somos, com os direitos que nós temos, mas não a uniformização. A igualdade perfeita não existe. Não tem como exigir que todo mundo pense como eu. Por isso a diversidade é importante, porque dá poder de escolha para as pessoas. As pessoas têm o direito de escolher aquilo que ela quer ser, o que ela quer fazer. E ainda que seja errado, que deve ser punido. Ah, outro tem direito de matar? Não, não tem direito de matar, mas a pessoa acaba tendo a escolha de fazer. Né? Então, causa e consequência cada um aí. Aí ela continua. É utopia, né? O que é a palavra utopia? É algo que não existe, né? É algo imaginário. Por isso que ela fala. É utopia imaginar-se numa sociedade com todos os seus membros harmonizados, unidos em iguais sentimentos, no atual estágio moral do planeta terrestre. Então, como eu falei, em outros mundos pode ser possível. Aqui no planeta Terra, a gente ainda não, o planeta também está evoluindo, os seres que vão reencarnar aqui estão mais evoluídos. Hoje, nesse estágio, é utopia. A gente vai ter a desigualdade, né? A gente vai... Muitas pessoas falam, se toda a renda fosse dividida por igual, seria mais justo, seria da sociedade, seria melhor. Não, não seria. Porque assim que dividir todo o dinheiro igualmente para cada um, minutos, teríamos pessoas mais ricas e mais pobres. Porque se você der o dinheiro para uma pessoa que vai gastar e não sabe usar o dinheiro, com a Bolsa Família, muitos compram outras coisas que não o alimento, que não o sustento da família, acaba logo assim, eu vou gastar com aquilo que não vai me prejudicar, alguém vai empreender, vai ser mais rico, mais melhor que essa pessoa. Em questão de minutos, a gente vai ter. E Jesus Cristo falou, pobre sempre terei convosco. Por quê? Porque um sabe melhor lidar com dinheiro, o outro sabe lidar melhor com a pobreza. E vai ser pobre, né? Então... E até nessa condição que a gente também tem que vir providos, né, financeiramente melhor falando, e outros nem tanto, porque isso faz parte também do nosso aprendizado. As experiências da vida faz parte da nossa sociedade, do nosso crescimento evolutivo. Então, ainda como nós somos um mundo de provas e expiações, ainda eu posso passar pela prova da pobreza, prova da riqueza, e lá no livro fala qual é a que mais exige do ser humano, a riqueza ou a pobreza? A riqueza, porque dela provém o orgulho, o egoísmo. Né? E aí a ostentação, né? A pobreza vai me exigir do lado que eu trabalho a minha humildade. Então quando a pessoa fala assim, a pessoa vem de uma família humilde, vem de uma casa humilde, não, humildade não tem nada a ver com isso. A humildade, ela é virtude. Casa não tem virtude, família não tem virtude, né? A humildade vem de um caráter que a pessoa vai desenvolvendo na virtude dela. Então pobreza, miséria, humildade, tá? Cada qual possui metas específicas que pretendem alcançar. E o papel do companheiro, do amigo, é o de Cirineu, de auxiliar discreto e generoso. Então, Jesus não teve o Cirineu quando ele estava carregando a cruz, porque era um homem que vinha da cidade, né, chamada Cirinéia, alguma coisa assim, se não me engano. Então, Jesus Nazareno, porque ele veio de Nazaré, né? Então... Aí o soldado, Jesus não estava conseguindo carregar a cruz, que ele estava caindo. Aí ele chama essa pessoa, esse homem, para ajudar Jesus a carregar a cruz dele. Então, ela está falando que ainda, né, cada um que quer ser o papel, né, que quer exercer o papel de amigo, de companheiro, para ajudar a pessoa a auxiliar, mas discreto e generoso, assim como o Cirineu fez. Ele ficou ali carregando a cruz de Jesus, discretamente generoso, né, para auxiliar aquele momento que Jesus estava passando. Né? Então... Ele diz que um olhar que Jesus deu para ele mudou a vida dele toda. Né? Diz que ele sentiu um amor tão profundo por Jesus Cristo naquele momento. E ela continua, ninguém cuja tolerância se equipare à de Jesus. Compassivo, né? A pessoa para ter compassivo é que ela tem compaixão, que ela se compadece do outro, né? Compassivo entendia todas as misérias humanas, suas necessidades e aflições. Jesus, generoso, sempre esteve às ordens daqueles que o buscavam. Nunca se entediou com as pequenez e irrelevâncias a que as criaturas davam superior importância. Apesar disso, jamais compactuou com a hipocrisia dominante, com a pusilanimidade dos enganadores e mentirosos, sendo austero e definitivo, especialmente diante das classes sacerdotal
e do farisaísmo, poltrões, invectivando a conduta desses servos à pequenez moral com severidade, chamando-os de sepulcro caiados de branco por fora, sendo dentro somente podridão, ou raça de víboras, até quando vos suportarei? Então a Joana está nos falando aqui que Jesus tem o comportamento, né, que apesar dele ser um ser superior, ele tinha tolerância, compaixão conosco, ele é generoso, né, apesar da nossa pequenez, né, que a gente dava relevância, a gente dava importância, ainda as coisas tão pequenas sem importância, né, ele ainda sabia do nosso estágio evolutivo, mas ele jamais ele compactuou, ele teve, né, um contrato, ele cedeu à hipocrisia humana, né, a pusilanimidade que está escrito aqui, né, o fraco, né, as pessoas fracas que não têm caráter, né, que ele fala enganadores e mentirosos, mas ele foi rígido, ele foi austero e definitivo perante aquela classe, né, dos sacerdotes que falava tanto de Deus e não praticava, e também dos fariseus, né, que sabiam da lei e não praticavam também, né, poltrões seria covardes, né, evitando a conduta. Então, é provocando uma conduta neles, né? Porque Jesus sabia o que vem no íntimo de cada um de nós, né? Ele não cedeu essa pequenez moral das pessoas. Então, quando ele fala sepulcro caiados de branco por fora. Então, o sepulcro, né? A gente sabe que a lápide, né? Sepulcro caiado. Caiado é revestido de cal, né? É embranquecido. Então, é uma coisa que está disfarçada ali. Então, quando você coloca cal no rosto, né, como se tivesse branco, se tivesse mais embranquecido, disfarçado, né? Aí fala sendo por fora, então por dentro eu tô branco, estou alvo, estou disfarçado, né, de cal que não sou eu, né? E sepulcro é o que tá morto, né? Então você tá revestindo algo que tá morto, que tem morto lá dentro. Os que fala de podridão, né? Aqueles que fingem uma aparência de piedade, mas que se afasta totalmente dela, né? Então, é uma pessoa dissimulada, uma pessoa que está disfarçando. Aí, quando Jesus fala que também raça de víboras, até quando vos suportareis, víbora é o temperamento agressivo, né? A cobra, aquele que vem, né, por fora, dá um bote ali na gente, né? Tá ali tranquilo, daqui a pouco, quando você menos esperar, a pessoa, né, tá atrás de você ali te sacaneando, né? Então, Jesus falava dessa maneira com eles, porque Jesus queria trazer a clareza para eles. Olha, eu sei quem vocês são, né? Então, essa passagem também está em Mateus 23, 27, que a gente pode ler lá e ver com o conteúdo que Jesus, por que Jesus disse isso, né? Aí ela continua aqui, com a sua autoridade. Gente, toda pessoa que tem autoridade, ela tem a palavra, ela pode dizer aquilo, né? Ela pode dizer, porque ela tem uma autoridade que foi concedida a ela. E a sua percussiência é aquilo que penetrava. Lembra que eu falei que Jesus falava aquilo para certas pessoas? Jesus, ele aceitou todo mundo, menos hipócritas. Hipocrisia é máscara, a pessoa coloca uma coisa, faz alguma coisa que ela não é. Então, percussiência é que Jesus penetrava nas pessoas. Ele penetrava no âmago dos sentimentos humanos. Podia falar-lhes com franqueza, desnudando, desmascarando essas pessoas. Provavelmente, mesmo sendo tolerante, ocasião se apresentará oportunamente em que se tornará necessário um comportamento austero, mais ou menos dessa natureza. No entanto, sem revestimento, sem ressentimento ou rancor, sem ódio ou desprezo por aqueles que se encontrem na situação infeliz. Então, a Joana está falando pra gente, né, que se em determinada situação nós nos encontrarmos assim como Jesus Cristo, temos que ser tolerante, né, não sermos coniventes, sermos austero, mas sem ressentimento, sem provocar ódio, sem reter ódio, sem rancor e desprezar aquelas pessoas que ainda pensam diferente do que a gente. Então, olha só como é interessante, né, é importante realmente para o bom convívio a gente ser tolerante. Então, dia 16 do 11 de novembro aí, é o Dia Internacional da Tolerância. Aquilo que mais, né, que intolerância, aquilo que vai me fazer mal, são adversos, né? E a Joana dá a chave pra gente, é preciso ter respeito, desenvolver amizade, equilíbrio, a não violência, preservar a ordem, ter harmonia,
ter a educação, né? Não ter o azedume, agressividade, individualismo, egoísmo. Ela também nos dá a chave aqui que tolerar é um dever nosso para com isso, se a gente está querendo evoluir, que a gente possa tolerar essas diferenças, né? Ela fala que não podemos impor as nossas próprias ideias, né? Não ter a presunção que a gente sabe de tudo, todo o tempo, né? Que a gente ter ups and downs, que a gente vai aprender cada vez mais, que faz parte do acertar e errar, esse processo evolutivo nosso. E temos que ter a compreensão fraternal, que precisamos ter coragem para aceitar essa diversidade, mas também nos posicionar. É necessário também ter coragem de não nos submeter ao mal, né, de sermos leais aos nossos propósitos também e às amizades, mas sem sermos conivente com a situação do erro das pessoas, que nós temos que nos mudar para ser exemplo também, que esse faz parte do processo evolutivo, ético-moral do nosso planeta e nosso também, né, que mais que ela nos fala aqui? Desenvolver a compaixão, o amor, a caridade, né, faz parte desse processo. Então nós estamos aqui aprendendo. Então ela está dando chave para a gente nesse conceito, né, que é a utopia, a gente achar que vai ser uma sociedade nossa aqui agora, que vai ter tudo bonitinho, pim, 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 e todo mundo se transforma, todo mundo pensa igual e todo mundo age da mesma forma. Não, ele vai ter diversidades religiosas, sociais, políticas, faz parte do nosso mundo ainda que estamos vivendo, porque o mundo está desenvolvendo, né? Ter a compaixão, ser mais compassivo, né? E aprender, né? E aí ela fala, quando mesmo a gente for se posicionar, não agir de uma forma de ressentimento, rancor e ódio, né? Saber que faz parte do aprendizado de cada um, o nível que cada um se encontra. E isso, vimos esse capítulo 25 também. Na semana que vem a gente vai estar falando aqui do capítulo 26, da imortalidade e triunfo do espírito. Então eu espero poder estar com vocês nesse dia novamente, para a gente continuar com a nossa leitura. Não é audiobook, aqui é só um incentivo para que a gente possa continuar lendo esses livros de autoconhecimento de Joana, que a gente possa observar como meu comportamento deve ser na minha família, na minha sociedade, melhor para mim, que eu possa evoluir também, compreender. Lembrando que eu quero falar também da gente ser mais tolerante com a gente, né? A gente sempre exigindo algo da gente, a gente sempre não acreditando em nós, né? Eu tenho muitas falas às vezes que não são boas ao meu respeito, e aí eu tô aprendendo a ser uma pessoa mais tolerante, sabe? Com meus pontos fracos também, e de aceitar. Então a tolerância, como a gente falou, também é a aceitação, né? Do que vai melhorar ainda, do que pode ser melhorado ainda, né? Então que a gente se dê essa oportunidade de praticar a tolerância, mas não a conivência. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, que Deus os abençoe, que sejamos muito felizes e abençoados, que a glória de Deus seja derramada sobre a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos, o seu pensamento. Deus os abençoe. Muito obrigada e até a semana que vem. Um abraço.